Olha só, a advocacia mudou, né? Do carrinho de processos para o escritório todo digital. Só que essa evolução toda trouxe uma baita armadilha. Hoje a gente vai descobrir qual é aquela peça que está faltando para quem está começando na advocacia não só sobreviver, mas de fato prosperar nesse cenário novo. Para quem é mais novo e não pegou essa fase, fazer carga de processo, nossa, era uma aventura, sério. Significava ir lá no cartório e pegar os autos físicos. E quando eu digo físicos, eram pilhas e pilhas de papel. Eu mesmo já vi processo com 14 volumes, não é brincadeira. Tinha advogado que usava carrinho de feira, sabe, para conseguir levar tudo. Era um trabalho braçal de verdade. E a mudança é gritante. Dá uma olhada nisso. Aquele carrinho de processo virou um login e senha. As pilhas de papel hoje estão na nuvem. E aquela correria maluca para protocolar tudo até às 6 da tarde, agora a gente tem a flexibilidade de trabalhar até o último minuto do dia. A tecnologia, sem dúvida, trouxe uma conveniência absurda, mas, junto com ela, vem um desafio totalmente novo. E é exatamente aqui que a gente chega no ponto central da nossa conversa. Porque veja bem, a tecnologia facilitou a nossa vida, sim, mas ela também tornou a concorrência uma coisa brutal. E isso acabou expondo um erro muito, mas muito comum, que pode custar a carreira de quem está começando. Achar que só saber muito de direito é o suficiente para ter sucesso. E essa é a grande questão, não é mesmo? A faculdade de Direito, ela nos forma para sermos juristas excelentes, para entender tudo de processo, de direito material, isso é fato. Só que ela não prepara a gente para ser dono de um negócio. E aí, meu amigo, tá uma vulnerabilidade gigantesca no mercado de hoje. Olha, a virada de chave, o ponto crucial é este aqui. É preciso mudar a mentalidade. O seu escritório não é só um lugar onde se pratica o direito. Ele é uma empresa. Ponto. E como qualquer empresa, ele precisa de gestão, precisa de estratégia para pagar as contas e, o mais importante, para crescer. E esse buraco na nossa formação é muito perigoso. A faculdade foca totalmente na técnica jurídica, mas ignora completamente a parte de gestão. Ninguém ensina a gente a fazer um plano de negócio, a planejar o financeiro, nada disso. E qual o resultado? A gente vê um monte de advogados super talentosos que simplesmente quebram por falta dessa visão empresarial. A faculdade ensina a ser advogado, mas não ensina a ser dono de um negócio. Ok, entendi o problema. Mas e aí? Qual é a solução? Bom, a boa notícia é que existe um caminho sim. Existe uma estrutura bem clara, bem prática, para construir uma advocacia que não seja só boa na técnica, mas que também seja financeiramente saudável, sustentável. Vamos dar uma olhada nos 3 pilares que sustentam esse sucesso. Então, vamos lá. A base de tudo, satisfação do cliente. É isso que vai construir a sua reputação. Depois, controle operacional, para a rotina não virar aquele caos que a gente conhece. E por último, talvez a principal arma estratégica de todas, foco em um nicho de mercado. Agora, vamos entrar em cada um deles. Vamos começar pelo primeiro pilar. Olha, isso pode até parecer meio óbvio, mas é de longe a verdade mais poderosa do nosso negócio. A sua reputação é o seu maior ativo. Um cliente que fica genuinamente satisfeito, ele não só volta, ele vira o seu melhor marketing. Ele vai te indicar para todo mundo. É um verdadeiro motor de crescimento que funciona sozinho. Mas como é que a gente faz isso na prática? Olha que interessante essa ideia. Em vez de fazer aquela consulta tradicional, onde só se tiram as dúvidas, que tal elevar o nível? Entregue algo de valor, algo tangível. Cobre pela consulta, claro, mas entregue um parecer por escrito. Sabe o que acontece? A percepção do cliente muda da água para o vinho. Ele não sente que está pagando por um conselho, ele sente que está comprando um produto, algo concreto. Isso não só justifica o valor que se cobra, como cria uma imagem de profissionalismo que, nossa, é outra história. Beleza, vamos para o segundo pilar. Pensa comigo, de que adianta ter um monte de clientes se a operação do escritório é um caos total? Prazo perdido, documento que some, falha de comunicação, isso destrói qualquer reputação por melhor que seja o advogado. A chave aqui é ter sistemas de controle que sejam simples e principalmente eficientes. E olha, uma das melhores ferramentas para isso se chama Kanban. É um método de gestão visual lá do Japão que é ridiculamente simples. E é exatamente por ser simples que ele é tão eficaz. Porque pensa bem, um sistema, não importa o quão tecnológico ele seja, só funciona se as pessoas usarem de verdade. E a simplicidade do Kanban garante que todo mundo na equipe vai aderir. E o fluxo básico é super fácil. São 3 colunas: a fazer,
fazendo e feito. Simples assim. As tarefas, que podem ser post-its na parede ou cards num aplicativo, vão se movendo de uma coluna para outra. O legal é que, com uma única olhada, a equipe inteira sabe exatamente o que precisa ser começado, o que já está em andamento e o que foi concluído. É um controle visual imediato e muito, muito poderoso para gerenciar qualquer coisa. E agora, a gente chega no terceiro pilar, que já começa com essa frase forte aí. Antigamente, era comum o advogado falar: "Ah, eu não tenho uma área, eu tenho processo". Hoje em dia, com a competição do jeito que tá, com a complexidade do direito, ser generalista é, para ser bem sincero, uma maluquice. A especialização é simplesmente fundamental. Definir um nicho de atuação é uma das decisões mais estratégicas que se pode tomar na carreira. Pensa no poder disso. Não é só para focar o estudo e virar uma especialista. O seu nicho vai guiar todas as outras decisões do seu negócio. O tipo de cliente que se quer atrair, como vai ser o marketing e até a localização do escritório. Pô, se a pessoa atua com direito previdenciário, por exemplo, não faz o menor sentido montar um escritório num bairro cheio de jovens, concorda? Tá, então, como é que a gente junta todas essas peças? A verdade é que o sucesso na advocacia de hoje não é uma escolha entre ser um ótimo advogado na parte técnica ou ser um bom gestor. É sobre ser os dois ao mesmo tempo. É sobre unir aquele conhecimento profundo do processo com uma inteligência de negócios para construir algo sólido de verdade. Porque, no fim das contas, vamos ser honestos, ganhar o processo no tribunal é só uma parte da equação. Aprender a advogar de verdade hoje vai muito, mas muito além da técnica processual. É sobre saber ganhar dinheiro com o processo e fazer isso de forma organizada. E é exatamente por isso que eu queria falar sobre espaços como a comunidade Mestres do Processo Civil, do professor Renato Dantas. Porque lá a discussão vai muito além da técnica. O foco é duplo. Primeiro, dominar a arte de ganhar o processo, claro. Mas, ao mesmo tempo, aprender a construir um negócio que seja lucrativo e organizado a partir dessas vitórias. Olha, se essa nossa conversa aqui fez algum sentido, ela não precisa terminar agora. A dica é: siga o canal do professor Renato Dantas para ter acesso a mais conteúdos como este. Deixe um comentário aqui embaixo, pode ser com uma dúvida, uma experiência sua. E, claro, compartilhe este material com algum colega que talvez esteja precisando dessa visão mais estratégica. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Será que não está na hora de olhar para a própria advocacia não só como uma paixão, mas também como uma empresa? A questão fundamental hoje talvez não seja apenas ser um bom advogado, mas estar preparado para se tornar um advogado gestor de sucesso. Fica aí a pergunta. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima.